Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre a tormenta de Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu instalar nesta semana a CPI da Covid, que terá minoria governista. Já a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 5 dias para o presidente da Câmara se manifestar sobre os muitos pedidos de impeachment contra o ex-capitão. Não bastasse, na última quinta-feira, 15 de abril, o plenário do STF confirmou a anulação de todas as condenações de Lula, que está livre para disputar as eleições do próximo ano e já desponta como favorito na corrida presidencial. O filme de Bolsonaro anda tão queimado que até mesmo integrantes do Parlamento Europeu estão acusando o presidente brasileiro de crimes contra a humanidade. Já o primeiro-ministro da França, Jean Castex, fez chacota com o Brasil pelo uso indiscriminado da cloroquina para tratar a Covid-19. Falaremos também sobre algumas das cascatas mais populares do momento, como o estudo fake divulgado pela Prefeitura de Sorocaba, no interior paulista, a atestar que o tratamento precoce com o kit cloroquina é 99% eficaz. E a delirante história de que o STF autorizou a criação de campos de concentração para os não vacinados contra a Covid. Preparados para o Freak Show? Então retirem logo as crianças da sala e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Ao cobrar a inclusão de governadores e prefeitos na CPI da Covid, Bolsonaro pretendia desviar o foco das apurações. Em parte, ele conseguiu o que queria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu incluir como objeto de investigação os repasses feitos pela União para estados e municípios. Não deu certo, porém, a tentativa de retardar a instalação da comissão sob a justificativa de que era preciso esperar o retorno das atividades presenciais no Senado. Os parlamentares interessados na investigação cobraram o início imediato dos trabalhos e Pacheco prometeu instalar a CPI ainda nesta semana. Além disso, a balança pende contra Bolsonaro. Os governistas estão em minoria. A oposição conseguiu emplacar o senador Renan Calheiros, do MDB, na relatoria da CPI, um cargo estratégico que dita os rumos da investigação. Calheiros é um crítico contumaz de Bolsonaro. Chegou a acusar o presidente de charlatanismo por iludir a população com medicamentos ineficazes para a Covid. A presidência da CPI ficou com Omar Aziz, do PSD, nome visto com simpatia pelo Planalto. Ex-governador do Amazonas, que entrou em colapso no início do ano, chegou a faltar oxigênio para os pacientes. Ele promete conduzir os trabalhos de forma desapaixonada, sem predileções. Mas qual é o efeito prático dessa CPI? Ela pode de fato levar à queda de Bolsonaro? Olha, dificilmente. Na história recente, apenas 2 CPIs tiveram um efeito devastador sobre os governos. A que investigou o esquema de PC Farias em 1992, levando à queda do então presidente Fernando Collor de Mello, e a CPI dos Correios em 2005. Esta última atingiu o então deputado Roberto Jefferson, que em retaliação denunciou o caso do Mensalão. Todas as demais fizeram muito barulho, mas não foram capazes de abalar as estruturas do governo. Não deve ser muito diferente com Bolsonaro agora. Mas sim, a CPI tem o poder de gerar muito desgaste político, sobretudo porque Bolsonaro está em um momento de bastante fragilidade. No Senado, o governo não tem uma base tão sólida como na Câmara. Além disso, o Brasil enfrenta uma dupla epidemia, a de coronavírus e a de fome. Com mais de 3.000 óbitos diários por Covid, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em mortes por milhão de habitantes. O desemprego atinge 14 milhões de brasileiros, a inflação corrói o poder de compra dos trabalhadores.
6 em cada 10 lares brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar, revela uma pesquisa da Universidade Livre de Berlim. A fome propriamente dita ronda 15% dos lares brasileiros. E não é tudo. O Brasil é a única grande economia do mundo em desaceleração neste ano, segundo a OCDE, aquele clubinho de nações desenvolvidas que Bolsonaro sonhava integrar. O país, que chegou a ser a 6ª maior economia do mundo em 2012, um feito reconhecido pela mídia estrangeira, gerou enorme repercussão à época, agora corre o risco de perder mais uma posição e cair da 12ª para a 13ª posição no ranking, segundo projeções do FMI. Retratado pela mídia estrangeira como um celeiro de novas variantes do coronavírus e uma ameaça para o mundo inteiro, o Brasil virou motivo de chacota no parlamento da França, ao rebater as críticas de um deputado da oposição que defendia o uso da cloroquina. O primeiro-ministro francês Jean Castex arrancou risos de parlamentares ao lembrar da situação do país que mais prescreve a droga. O Brasil, hélas, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement, pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. A França não é a única nação a barrar a entrada de brasileiros. Mais de 100 países adotaram algum tipo de restrição contra a entrada de viajantes vindos do Brasil. No Parlamento Europeu, Bolsonaro chegou a ser acusado de crimes contra a humanidade por sua desastrosa atuação na pandemia. É o mesmo entendimento de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, para quem o presidente merece ser processado pelo Tribunal Penal Internacional. Na avaliação da alemã Ana Cavazzini, eurodeputada pelo Partido Verde, Bolsonaro é o principal responsável pela crise sanitária no Brasil. Já o espanhol Miguel Urbán Crespo, do Podemos, foi ainda mais enfático no Parlamento Europeu. La verdad es que Brasil hoy es el epicentro de la pandemia. El 3% de la población mundial es brasileña, pero Brasil registra el 12% de las muertes y el 10% de los contagios por coronavirus en todo el mundo. Pero esta crisis no solo es sanitaria, sino que tiene causas políticas. Y en Brasil esas causas tienen un nombre y un responsable, y es el gobierno de Bolsonaro. Digámoslo claramente, por acción o por omisión, la necropolítica de Bolsonaro constituye un crimen de lesa humanidad contra la población brasileña. Bolsonaro sabe que está contra as cordas e não consegue disfarçar o medo de ter o mandato abreviado ou ser responsabilizado por suas ações e omissões na pandemia. A notícia chegou agora para mim. Eu estou custando a crer que seja verdadeira. Por Deus que está no céu. Carmen Lúcia dá 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. Bem, enquanto isso, a Prefeitura de Sorocaba, no interior paulista, divulgou uma pesquisa fake a atestar que o tratamento precoce com a cloroquina é 99% eficaz.
Sem seguir qualquer protocolo científico, esse estudo monitorou 123 pacientes por telefone. Isso mesmo, por telefone. Bom, só um deles morreu. Conclusão, 99% eficaz. Não houve grupo de controle nem exames para verificar a evolução da doença. Diante da avalanche de críticas, a Prefeitura de Sorocaba decidiu deletar a publicação inicial e publicar uma outra, substituindo a palavra estudo por levantamento e a palavra eficácia por excelentes resultados. Como disse a infectologista Raquel Stuck ao site de Carta Capital, é possível que eles tivessem esse mesmo resultado se prescrevessem chá de hortelã. Não que a aromática erva tenha poderes milagrosos para tratar a Covid, e sim porque a grande maioria dos casos não gera complicações. O próprio organismo humano cria uma resposta imunológica ao vírus. Outra cascata que circula nas redes sociais diz que o STF autorizou a criação de campos de concentração para não vacinados. Vejam só. Trata-se evidentemente de uma grosseira falsificação de um processo. Os mentirosos citam inclusive o número de uma ação direta de constitucionalidade que não tem qualquer relação com o tema. Delírio puro. E no programa da semana passada, sobre o pavor de Bolsonaro diante da CPI da Covid, nós recebemos mais de 1000 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. A maioria dos comentários críticos versava sobre o mesmo tema, pareciam até adaptações da mesma mensagem. A título de exemplo, citarei aqui apenas a publicação do Carlos. Quem está se borrando com a CPI da Covid são os governadores e prefeitos, ou não? Que controvérsia! Bem, Carlos, é exatamente isso que Bolsonaro pretendia ao pedir a inclusão de governadores e prefeitos na CPI. Desviar o foco de suas próprias responsabilidades na pandemia. Pessoalmente, não vejo qualquer problema em investigar os repasses federais a estados e municípios. Mas devo lembrar que a Polícia Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores já fizeram isso. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witson, por exemplo, está afastado e responde a processo de impeachment por desvios na saúde. É apenas um caso. E também não vi muitos governadores e prefeitos aí dando bandeira de que estão com medo da CPI. O Flávio Dino, do Maranhão, chegou inclusive a zombar. Disse que esse discurso bolsonarista é como o batedor de carteiras que grita, pega ladrão. E o Romildo acrescenta, Bolsonaro com medo? KKKKK. Como é fácil abrir canal no YouTube e só falar besteiras. Bem, meu caro, nem é preciso criar um canal do YouTube, você não precisa se dar esse trabalho não. É possível falar besteiras aí mesmo na caixa de comentários. Já a Dione pergunta, Carta Capital ainda existe? Pensamos, logo existimos, diferentemente de alguns robôs que povoam as redes sociais. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. E nesta postagem, vimos que o autor não se deu o trabalho de atualizar o nome do veículo de comunicação. Diz o Omar, esse comentarista do UOL é um esquerdista tendencioso, obviamente um serviçal da mídia que quer derrubar o presidente, soltar os gatunos, etc. Bem, eu trabalhei como editor assistente do UOL em 2009, mas faz 12 anos que voltei para a Carta Capital. Quanto a soltar os gatunos, isso é uma grande mentira. Aqui em casa, na verdade, eu tenho fama de Felícia, não os largo por nada. Já a Odete observa. Semana passada procurei o seu vídeo e não encontrei. E a Afropower emenda. O que aconteceu? Por que na semana passada não teve? Quer que eu banque o hater forever? Não há necessidade, meus caros. Realmente, minha companheira sofreu um acidente doméstico e tive de socorrê-la. Por isso não consegui gravar o último programa de março.
Mas estou de volta, olha eu aqui. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Neste mês de abril, se você fizer uma assinatura de Carta Capital, estará contribuindo com R$ 21 para a campanha Brasil Sem Fome, da ONG Ação Cidadania, criada pelo Betinho. É uma forma aí de tentar atenuar o sofrimento de milhões de brasileiros que estão passando por necessidade, por uma situação de extrema insegurança alimentar nesse momento da pandemia. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima semana. Um forte abraço a todos.